Bom, seguimos porque o governo de São Paulo lançou um programa que pretende tirar 35 mil famílias da pobreza, isso em 2 anos, hein? Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que gentilmente atende aqui o jornalismo da Jovem Pan. Governador, bom dia, obrigado por nos atender, hein? Bom dia, Roberto, bom dia, Soraya, bom dia para todos que nos acompanham aí no Jornal da Manhã. O que é o programa Superação, governador, e como é que se chegou a essa projeção de famílias que poderão sair da pobreza no estado de São Paulo? O programa Superação é um programa que tem por objetivo aliar direitos sociais, transferência direta e também a superação da pobreza por meio da inserção produtiva. É parte da aliança de uma série de políticas públicas, então ele integra, é um integrador de políticas, são 29 políticas públicas de governo que vão estar à disposição das pessoas. Essas pessoas que a gente identifica por meio do cadastro único, por meio da busca ativa e dentro de uma lógica territorial. Então a gente sempre estudou aqui onde as pessoas estão se concentrando, onde é que a gente tem a pobreza concentrada, onde é que o Estado precisa atuar e por que essas pessoas às vezes têm dificuldade para prosperar, dificuldade para prosseguir, para se inserir produtivamente. Às vezes é a falta de vaga de creche, às vezes é a falta de escola de tempo integral, às vezes é a falta de moradia digna, é a falta de cobertura de saúde. Então a gente vai integrar todas essas políticas e vai fazer uma abordagem individualizada. Eu acho que uma grande característica desse programa é a lógica da abordagem individualizada, integradora, onde um agente de superação vai acompanhar uma família, vai acompanhar para e passo, né, vai dar essa assistência e vai desenvolver um plano de desenvolvimento individual. A gente se inspirou em mais de 60 programas aí que estão ao redor do mundo, programas bem-sucedidos, para verificar onde houve acerto, onde houve erro, o que a gente pode fazer para ser bem-sucedido também, para tentar contribuir para que as pessoas possam seguir uma linha, né, seguir trilhas e com isso conquistar a sua emancipação, a superação da pobreza. Governador, muito bom dia para o senhor também. O programa ainda precisa passar pela Assembleia para depois ser sancionado. Já há um planejamento de quando ele vai funcionar na prática e também que requisitos o senhor considera essencial para que o programa funcione, dê certo? Olha, a gente enviou de fato o projeto de lei para a Assembleia no dia de ontem. A gente tem uma confiança muito grande que a Assembleia vai ser receptiva, como tem sido receptiva aqueles programas que promovem aí a diferença, que constroem um legado. Então, assim que o projeto passar na Assembleia, 60 dias depois, a gente começa a implementação. Nesse momento, a gente está com um edital na praça, onde a gente vai contratar, né, a gestora desses agentes de superação. A gente inicia depois um processo de treinamento, porque o treinamento do agente de superação é fundamental. É um agente que tem que ter crença no sistema, tem que ter crença no desenvolvimento das pessoas pela inserção produtiva. Então, ele precisa estar muito treinado, verificar como é que os outros países fizeram. A gente vai ter um sistema onde nós vamos construir um prontuário eletrônico das famílias atendidas. Esse sistema vai ser compartilhado com as prefeituras, então a integração também com as prefeituras vai ser muito importante. Então, a nossa ideia é 60 dias depois a sanção da lei, começar imediatamente o nosso trabalho. Governador, tem muita gente que está comparando com o Bolsa Família. Qual é a avaliação que o senhor faz? Tem relação com o Bolsa Família? Também foi inspiração para os senhores esse programa Superação em relação ao Bolsa Família ou não tem nada a ver uma coisa com outra, governador? São programas diferentes, são programas que vão coexistir. Então, você tem o Bolsa Família, que faz a transferência direta para famílias que estão abaixo da linha da pobreza, que têm dificuldade e precisam receber um recurso. Mas esse programa é um programa que vai até o último passo, que é o programa da superação, da inserção produtiva. A gente se inspirou em muitos programas que existem internacionalmente, como, por exemplo, o Puente do Chile. A transferência direta é super importante, mas ela não é suficiente. Então, o que é importante é a gente seguir. Então, qual é a carência daquela família? O que aquela família precisa naquele momento, né? Então, ela precisa, às vezes, de suprir a sua segurança alimentar. Então, essa insegurança alimentar vai ser suprida com um aporte do governo que vai ser complementar ao programa de transferência direta do governo federal.
depois ela precisa da capacitação. Então tem uma fase onde ela vai se capacitar, onde a gente vai buscar a formação profissional, onde a gente vai ver a vocação regional, por isso que o programa tem que ser regionalizado. Tem o programa é focado na questão do território para ver quais são as oportunidades que existem naquele território e dentro daquelas oportunidades e da capacidade da família, das aptidões da família, a gente vai desenvolver o planejamento de capacitação e aí a gente vai dar o incentivo financeiro para que a pessoa possa fazer aquela capacitação, para ela se manter, para ela ter o direito ao transporte. No final, ela tem um outro incentivo, que é para se manter empregada. Então, ela consegue um emprego formal, ela vai receber um incentivo financeiro para se manter naquele emprego formal. E esse processo todo vai ser acompanhado. Então, de maneira que a gente chegue lá no final com a inserção produtiva, que é o nosso objetivo. Então, o programa tem essa característica. Primeiro, focalização, foco em quem mais precisa, né? Isso é fundamental. Segundo, atendimento prioritário, atendimento integrado. O que aquelas pessoas que mais precisam naquele momento. Terceiro, a gente precisa garantir o direito ao trabalho, que é fundamental. Então, é um programa abrangente, é um programa completo, é um programa que chega até a última etapa, que é essa etapa da inserção produtiva. Então, o Bolsa Família vai continuar existindo, a transferência direta é importante. A gente vem somando aquilo que é deficiência, eventualmente, desse programa de transferência direta do governo federal. Né, o que a gente vê no Brasil é que a gente precisava de foco para atender essas pessoas, porque quando a gente pega o valor da renda agregada, ou a deficiência de renda agregada, ela é muitas vezes inferior ao tamanho do gasto social do Estado. Então, como é que a gente pode trazer mais eficiência no uso do orçamento para garantir, de fato, uma jornada que caminhe, né, ou que leve as pessoas para a prosperidade? Governador, nossos comentaristas também participam dessa entrevista, começando pelo Cristiano Beraldo. Bom dia, governador. Esse programa ele tem as características necessárias para realmente resolver esse problema grave da pobreza no estado de São Paulo e, com isso, obviamente, desperta a ação desses organismos, desses militantes que vivem da pobreza. Agora, o fato é que, a partir do momento em que São Paulo estabelece esse bom exemplo, ele também atrai mais pessoas que querem vir para o estado de São Paulo, viver aqui e usufruir desses programas. Entretanto, se a gente olhar para o que foi aprovado na Câmara recentemente, o aumento de deputados, que vai fazer com que São Paulo fique ainda mais subrepresentado no Congresso Nacional. O senhor vê algum caminho para que a gente mude isso, para que São Paulo consiga restabelecer esse equilíbrio e, eventualmente, liderar um caminho para a gente rediscutir o Pacto Federativo? Eu entendo que São Paulo tem que dar o exemplo, a gente está procurando dar o exemplo. Observe que a gente lançou aqui um programa, que é o São Paulo na Direção Certa, onde a gente dá o exemplo fiscal. Foi um programa em que a gente cortou custeio, a gente está extinguindo empresas, extinguindo autarquias, fazendo o spend review, que é um negócio fundamental. Então, o que está em duplicidade, o que não precisa mais existir? A gente veio com os programas de transação tributária, então, tentando baixar aquele estoque de dívida ativa. Nós fechamos 57 bilhões de reais em acordos, nós fizemos concessões, nós fizemos privatizações, a gente está procurando trazer mais investimento do capital privado e, com isso, também proporcionar mais eficiência na prestação dos serviços públicos. Né? A gente fez uma revisão de gasto tributário, que é uma coisa super difícil de fazer, né? E que o Brasil vai ter que se encontrar com esse tema, com essa agenda em algum momento, porque existe aquele gasto tributário que já não faz mais sentido. E quando a gente pensa no pacote de benefícios creditícios, financeiros, tributários, a gente vai ver que o gasto brasileiro já supera os 640 bilhões de reais, então isso é absolutamente sustentável. E a gente aqui fez o dever de casa, revimos 30% do nosso gasto tributário, isso representa uma redução de 15% do gasto tributário, e a consequência é ter um maior orçamento de investimento da nossa história. E esse investimento, ao fim e ao cabo, vai atender quem está lá na ponta, quem mais precisa. A mesma coisa, a atração forte do capital privado. Agora, um programa de superação da pobreza que tem por objetivo, de fato, construir a emancipação. Né? A gente está saindo daquela discussão, puxa, e aí, tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar? Não, não é isso. A gente vai fazer as duas coisas, porque existem aquelas famílias que hoje precisam da proteção social, que sequer têm condição de iniciar essa trilha
da inserção produtiva. E depois que a gente prepara essa família para iniciar essa jornada, a gente vem com os outros módulos, que é o módulo do desenvolvimento, né, que vai envolver a capacitação, e o módulo da inserção, da inclusão, que vai ser a integração com o setor produtivo. A gente vai ver o que tem de oportunidade, o que a gente conseguiu desenvolver de competência, unir essas duas pontas para fazer com que aquela família possa prosperar. E assim a gente vai dando exemplo. E com esse exemplo, a gente quer restabelecer lá na frente o poder político de São Paulo, porque de fato, a gente vai perdendo as batalhas no Congresso, o Estado vai ficando cada vez mais fraco, tendo uma importância relativa cada vez menor. Então, observe que a Constituição limitou a quantidade de deputados que São Paulo tem, a 70, né, em função da população, e isso significa que com esse último movimento que aumenta a quantidade de deputados, né, então a interpretação que foi dada é que, e a manobra que foi feita para que nenhum estado perdesse deputado no ajuste da proporcionalidade, e no final a gente tem que se perguntar se é esse o caminho que o Brasil quer, mas isso vai de fato diminuindo o peso relativo do estado de São Paulo. Ao fim e ao cabo, se você for parar para pensar, à medida que as populações vão crescendo, você vai igualando o número das bancadas. E aí você transforma a Câmara numa espécie de Senado também, onde as unidades da federação vão ter o mesmo peso, independente do que elas representam. Então vamos pegar São Paulo. Eu falo isso muito para os investidores estrangeiros, que às vezes não entendem o que é um ente subnacional como o Estado. É um estado que tem a área do Reino Unido, tem a população da Espanha, tem o PIB da Argentina. A gente tem 22% da população que mora em São Paulo. Nós temos 30% do agronegócio, 36% da produção industrial, 65% do setor de serviço. E, de fato, hoje, nós sofremos, né, com uma subrepresentação. Governador Tarcísio Gomes de Freitas, muito obrigado pela gentileza de atender aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um ótimo dia aí para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.